Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Iniciando mais uma semana aí da psicologia, né? E para começar, eu queria falar para vocês um pouquinho da Liga de Gestalt Terapia. Então, a Liga de Gestalt Terapia aí é para quem estiver interessado a conhecer um pouco mais da Gestalt Terapia. Todos estão convidados aí a participar. Para quem quer saber mais informações, pode entrar através do Instagram, @lagt.fmu, pode mandar mensagem lá pelo inbox. A Semana da Psicologia está apoiando a ONG Médicos do Mundo. Essa ONG Médicos do Mundo, ela atua em diversas áreas, tanto na área médica, na medicina veterinária, odontológica, jurídica e psicológica. No caso aqui da FMU, a gente tem uma parceria com eles num programa que chama Mentes de Rua, em quais alunos do 9º e 10º período, 8º também vai, para na rua, geralmente na região da Cracolândia, fazer alguns tipos de intervenções. Então, se você quiser doar, é só você mandar o Pix para esse CNPJ, que está aparecendo na tela, com o final 034. Por que o final 034? Para identificar que você está aqui assistindo a Semana da Psicologia. Com esse final 034, ele vai saber que você está doando porque você assistiu aí a Semana da Psicologia. Falar da nossa convidada. Falar da Karina é um pouco difícil. Ela é uma pessoa ímpar, eu tive o prazer aí de conhecê-la, e ela tem um vasto currículo. Ela é psicóloga, doutora, aliás, pós-doutora pela USP, e ela atua no ramo de suicídio, né, com pacientes com suicídio, que tem tendência a suicídio, e ela também é coordenadora adjunta de um curso de pós-graduação em Gestalt Terapia, na área de suicidologia, também atua em outros cursos com ênfase à Gestalt Terapia, e ela é a nossa convidada de hoje. Chamar ela aqui com muita aguardada aí pelo pessoal, né? Esperada por todos. É um prazer recebê-la aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, Karina. Nossa, eu até dei um suspiro agora, pela forma carinhosa como você, desde o convite, meu querido Leandro, da minha querida Rosana, da FMU, que é um lugar que eu já estive em alguns momentos, então, assim, foram momentos muito importantes para mim, e saber da Liga de Gestalt Terapia. Então, assim, eu agradeço bastante pela oportunidade de estar com vocês nessa semana. Parabenizo vocês pela iniciativa também de ajudar uma ONG, né? E saúdo, né, todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, né? Um dos conceitos principais, né, e das crenças principais de uma Gestalt terapia é o aqui e agora, que faz total diferença. Então, assim, no meu aqui e agora, eu estou absolutamente agradecida e emocionada por estar com vocês. Gratidão, gratidão. Né? Você me convidou, Leandro, para falar sobre luto, né? Luto na perspectiva da Gestalt terapia, o que é um tema que eu tenho trabalhado há alguns anos, não por escolha inicial, né? Mas porque eu acredito que esse tema tenha me chamado, me trazido, inclusive, uma possibilidade de eu olhar para mim, para a minha história, para eu conseguir me apropriar, né, da minha existência. Isso quer dizer que quando a gente fala de luto, a gente está falando de histórias. A gente está falando de histórias vividas, experienciadas e que necessariamente precisaram, né, chegar num ponto limite em que a gente se dá conta que a gente tem que deixar ir algumas situações. E isso é o luto.
né? Esse é um processo que somente pertence a um ser humano, um objeto não se enluta. E aí, então, eu tenho uma reverência absoluta por este tema. Quando eu falei que eu não escolhi a princípio, né, não de uma forma tão clara, né, eu fui levada a viver várias mortes, e isso realmente fez com que eu me aproximasse, não queria me aproximar desse tema. Quando você sofre uma morte, e eu sofri várias mortes trágicas, então eu já começo também na minha fala saudando as pessoas que partiram, mas que continuam em mim. Eu reverencio todas as pessoas que, da minha história, fizeram com que eu estivesse aqui agora falando sobre esse tema. Eu saúdo Jorge Okajima, que com os meus 2 anos de idade, né, faleceu num incêndio do Joelma. Eu saúdo minha melhor amiga da faculdade, Maria Lúcia de Oliveira, que morreu de um acidente, indo assistir um trabalho que eu apresentaria sobre psicologia da morte, e eu falaria sobre morte e luto. Ironicamente, a minha melhor amiga, que ela falou, olha, Karina, amanhã eu vou te ver, porque a gente trabalhava juntas, e aí quando eu me despedi dela, que eu a levei para casa dela, no dia seguinte ela sofre um acidente de carro. E aí, então, eu falei, puxa vida, eu acho que a Lúcia realmente me deu um incentivo para que eu me tornasse, né, e vivesse a vida acadêmica, porque nós trilhávamos esse sonho de andar e caminhar juntas nessa vida acadêmica, e todas as vezes e todos os títulos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu sempre, quando eu concluí, eu sempre faço uma reverência e um agradecimento a ela, né, porque eu falei, Lúcia, você não está comigo concretamente, mas você está comigo, né, na minha vida, na minha história, me inspirando e sempre me motivando. Lúcia, que me ajudou, inclusive, a lidar com uma morte que foi uma das mortes que, para mim, a gente não pode medir, né, mensurar o sofrimento da gente, mas para mim foi muito impactante, porque também eu honro Henri Sakai, que foi o meu sobrinho com 3 anos, que morreu afogado na nossa chácara. E aí, a partir desse momento, quando eu tenho um acolhimento, inclusive da Lúcia, no 5º ano a Lúcia morre. Então, essas são as 3 mortes que me impactaram muito. E a última morte que eu trago, que é a morte da minha mãe, que eu faço reverência na suicidologia, principalmente a todas as experiências de tentativas de suicídio, aos processos de morrência que eu fui acompanhando dela e de outras pessoas que eu tenho o privilégio de acompanhar. Eu estou contando tudo isso porque a gente se enluta como resposta que a gente tem para estas situações em que a gente se sente absolutamente limitado, solitário e impotente. Falar sobre processo de luto é deixar de falar do eu e falar do nós. Falar do processo de luto significa que não são eles, mas somos nós. E foi um jeito que eu encontrei também, a partir dos meus estudos sobre processo de luto, para que eu não ficasse tão, ou não me sentisse tão solitariamente, porque a partir do momento em que eu comecei a me aprofundar naquilo que a gente chama de sofrimento, e eu aprendi a não negar aquilo que era meu, eu comecei a entender que, apesar da dor, a gente tem condições que, quando a gente olha para a nossa dor e para o nosso sofrimento, a gente tem condições de modificar o nosso comportamento. Então, o processo de luto é sair da condição do eu e migrar para a condição do nós. Processo de luto é como eu coloquei aqui no último volume que foi publicado, daqui a pouco chega o volume 8, mas esse volume aqui da coleção Gestalt Terapia, que Lilian Frazão e eu somos organizadoras pela Sumos Editorial, tenho muito orgulho dessa coleção, porque nós realmente organizamos essa coleção com muito carinho,
para que a Gestalt chegue até vocês. E eu tenho um capítulo nesse volume 7, né, que se chama Processos Autodestrutivos do Luto do Antigo Self à Reinvenção Criativa do Self. E quero trazer uma frase daqueles que a gente conhece bastante, que são Peirce Hefferlein Goodman. Para quem tem um pouco mais de afinidade em Gestalt, a gente chama de PHG. Então, os PHGs, eles falam o seguinte: a dor é primordialmente um sinal. Chama a atenção para um perigo atual iminente. Por exemplo, a ameaça a um órgão. A resposta espontânea a essa ameaça é afastar-se do caminho, ou, se isso falhar, aniquilar o elemento ameaçador. O sofrimento emocional é um meio de impedir o isolamento dos problemas, para que, trabalhando o conflito, o self cresça no campo existente. Quanto mais cedo estivermos dispostos a afrouxar a luta contra o conflito destrutivo, a relaxar com relação à dor e à confusão, tanto mais cedo o sofrimento terminará. Isso eu acho muito bonito, porque eles continuam falando. Essa interpretação do sofrimento, do luto, como meio de permitir que o antigo self se solte para que mude, explica porque o luto é acompanhado de comportamentos autodestrutivos, como arranhar a pele, golpear o peito, arrancar os cabelos. Vejam bem, vou repetir esta parte. Isto explica porque o luto é acompanhado de comportamentos autodestrutivos. Por quê? A gente precisa, então, entender como é que a gente entende o luto na perspectiva da Gestalt. Uma coisa que eu acho lindíssima, primeiro, o luto acaba sendo um ajustamento criativo, uma resposta que nós todos nós temos, inclusive para lidar com a situação que a gente nunca esperava. Processo de luto é ser lançado, primeiro, no nunca mais. Segundo, é ser lançado numa mudança abrupta de relacionamento, em que você se depara com o desconhecimento. E quem de nós não tem medo do desconhecido? E eu vou retomar, então, a frase que está aqui, nesta citação que eu trouxe para vocês, que o sofrimento emocional é um meio de impedir o isolamento do problema, para que, trabalhando o conflito, o self cresça no campo existente. Bom, gente? Vejam bem, às vezes a gente tem a tendência de falar, eu não quero entrar em contato com esses temas que me trazem sofrimento, mas se a gente entende que, principalmente, existir significa você também aprender formas de lidar com o seu próprio sofrimento, já faz kit, né? Faz parte do kit existencial o sofrimento. Então, a gente não pode fugir daquilo que é nosso, correto? Se a gente não foge daquilo que a gente, né, tem como a nossa experiência no dia a dia, mesmo em situações de perda, a gente então precisa fazer alguma coisa com estas perdas, sejam mortes reais, concretas, ou mortes simbólicas, que são as perdas. Bom, então já estou abrindo, né, aquilo que acontece com qualquer ser humano. Já faz parte, então, do seu kit, né, enfrentar algumas mortes. Dizem os mais sábios, e aí que eu aprendi com uma sábia maior, que eu admiro muito, com Nelly Nutt, que ela fala que o oposto da morte é o nascimento. Logo, se eu nasci, você nasceu, nós morreremos. Não precisa ser tão esperto para a gente se dar conta que a gente vai morrer. Só que a gente não fica olhando, né, sobre esta perspectiva a todo momento. Até porque eu tenho uma crença que eu li no livro Diferente para o Sol, do Yalom, que ele fala, a epígrafe deste livro
que é do La Rochefoucauld, ele fala, nem sempre a morte, nem sempre o sol devem ser vistos fixamente. Isso quer dizer que na vida da gente, a gente não tem o costume de olhar para o sofrimento, para a morte, para a dor, mas quando ela chega, talvez seja um convite para que a gente possa olhar para ela. E quando a gente olha para este sofrimento, e como esta citação traz brilhantemente, é uma maneira da gente crescer e expandir o self. E o self, né, é uma das perspectivas da Gestalt, que nós somos selves, nós somos sistemas de contato, que a gente está sempre em relação com o mundo. Isso quer dizer que aquilo que acontece comigo também, né, acontece com o mundo e vice-versa. E aí então eu trago uma marca e uma crença que nenhum luto individual é um luto somente individual. A gente precisa entender que o processo de luto é uma reverberação de um luto coletivo também, né? Então, eu acho muito importante, ó, Rosana, aqui, sempre nos ensinando muito, só para falar para vocês que eu honro essa minha professora, porque Rosana, ela tem uma humildade, né? E eu fico até emocionada, Rô, porque a Rosana foi minha professora na especialização de Gestalt terapia. E ela sempre abriu portas maravilhosas. Então, assim, Rô, eu aprendo com você nessa possibilidade de aprender o que realmente eu tomei posse, que é sobre este assunto, né? E ao mesmo tempo, aprender junto significa lidar também com processos de luto. Eu achei lindo o título da semana, né? O luto que ainda está, né? Então, assim, quando vocês trazem, né, esta ideia de que ainda está lá, né, existe uma perspectiva de que houve uma vivência. E aí, falando em morte, nenhuma morte tira aquilo que a gente viveu. Então, se você me ama, Rô, eu também te amo muito, porque é uma declaração de amor e é assim que a gente vai sobrevivendo aos lutos, né? Eu acredito, e aí por isso a emoção. Todas as vezes que a gente entra em contato com o nosso sofrimento, e a gente tem a sensação de que a gente não está sozinho, por isso que eu trouxe para vocês. Falar sobre luto não é mais falar sobre eles, é falar sobre nós. Falar sobre luto não é mais falar sobre eu, é falar sobre nós. Isso quer dizer que tem um discurso acontecendo que o amor que a Rosana traz e que eu trago também, talvez seja um dos antídotos maiores que eu tenho encontrado no processo de luto. Eu tenho um termo que eu criei que eu trago como aproximação ao processo de luto, que é o processo de extrair flor de pedra. E neste processo é o antídoto do processo de morrência. E processo de morrência acaba sendo definhar existencial. E lembra que a própria citação do Peirce traz que o processo de luto caminha com processos autodestrutivos? Vejam bem. Então, não é incomum a gente perceber que aquele que se enluta também começa a ter um diálogo, infelizmente ou felizmente, com processos autodestrutivos. Porque eu tenho uma crença que, principalmente, os processos autodestrutivos são as respostas que nós damos para situações, inclusive, de perdas, desarmonias relacionais. Quem, além de mim, já não se decepcionou, já não abriu a sua própria fronteira para o outro, já se doou, já amou e já se frustrou. Se você também está comigo nessa jornada, você sabe do quanto eu estou trazendo para você, né? É esta situação e o quanto que você também já viveu isso. Talvez, então, o processo de morrência tenha batido na tua porta e que cabe a gente a plena atenção
daquilo que vai sugando as nossas energias, tirando, né, as nossas forças, as nossas esperanças. Quem me conhece sabe que eu sou a educadora dos pés descalços, que procura levar, inclusive, pássaros, né, de origami, tsurus, pássaros que podem levar a esperança, porque andar, né, num solo árido significa extrair flor de pedra e percorrer nessa trajetória de um solo que fica muito fragmentado. E aí, então, falar de luto na Gestalt terapia significa falar sobre desvitalização, dificuldade em mobilizar energia. Claro que impactado pela mudança abrupta que acontece na tua vida, você é lançado sem pedir licença, né? Sem o pedido de licença e sem aviso prévio, você é lançado num solo absolutamente desconhecido. Isso quer dizer que então vale a pena a gente estar falando do que significa vitalidade para o Peirce. E aí eu pego então este livro, eu gosto bastante deste livro, que se chama Gestalt Terapia Explicada, na página 94, eu peguei uma partezinha que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Normalmente, o elan vital, a força vital, se energiza por meio da sensação, da escuta, da observação, da descrição do mundo, como o mundo é lá. Agora, esta força vital aparentemente mobiliza primeiro o centro, se você tiver um centro. E o centro da personalidade é aquilo que costuma ser chamado de alma, as emoções, os sentimentos, o espírito. As emoções não são um incômodo que deve ser descarregada. As emoções são a força motora mais importante para o nosso comportamento. Emoção no sentido amplo, tudo que você sente, a espera, a alegria, a fome. Agora, estas emoções, ou seja, energia básica, esta força vital, aparentemente é diferenciada no organismo pelo que eu chamaria de diferenciação harmônica. Vou dar uma pulada para uma parte que ele fala, né, que, então, este excitamento emocional mobiliza os músculos por meio do sistema motor. Cada emoção se expressa no sistema muscular. Não se pode imaginar a raiva sem movimento muscular. Não se pode imaginar a alegria, que é mais ou menos igual ao dançar, sem movimento muscular. No pesar, existem soluços e pranto. E no sexo também há certos movimentos, como todos vocês sabem. E estes músculos são usados para se mexer, para tirar coisas do mundo, para tocar o mundo, para estar em contato, para estar com tato. Qualquer perturbação deste metabolismo de excitamento diminui a vitalidade. Se as excitações não puderem ser transformadas nas atividades específicas e ficarem estagnadas, então temos o estado que chamamos de ansiedade, que é uma tremenda excitação contida, engarrafada. Angústia é a palavra latina para estreiteza. Você estreita, encolhe o peito para passar pelo caminho estreito. O coração acelera para suprir o oxigênio necessário para a excitação, e assim por diante. Se a excitação não puder fluir para a atividade por intermédio do sistema motor, então
procuraremos dessensibilizar o sistema sensorial para reduzir a excitação. Vejam bem, eu trouxe um trecho que é extremamente importante para a gente entender o luto na Gestalt terapia. Existem várias formas para a gente responder às situações em que a gente precisa lidar com a restrição. Lidar com o luto é lidar com limites. Limites que fomos jogados e obrigados a encarar. Limites que normalmente desvitalizam a gente, porque a gente se sentiu bloqueado da maneira do conhecido, da maneira como a gente dava respostas. E mesmo assim, existe então uma certa sabedoria organísmica para que a gente possa acessar aquilo que fica como importante, as emoções. Eu vou fazer só um parênteses e eu quero que vocês olhem o privilégio da gente ter o Samuel trazendo Libras para a gente. Que emoção é a minha de poder saber que essa comunicação também poderá chegar para outras pessoas. Que coisa mais linda a gente poder expandir a nossa comunicação falando sobre luto. Por que eu fiz esta pausa? Para que eu me reconectasse com o meu aqui e agora, olhasse para a minha emoção, direcionasse e observasse qual foi a direção em que a minha emoção foi, comuniquei e trouxe como uma expansão, inclusive, para eu lidar com a minha ansiedade. Eu estou trazendo um exemplo ao vivo daquilo que eu acabei de ler e que poderia ficar em teoria, porque o Piers mesmo fala sobre os processos ansiogênicos que vão sendo causados, porque a ansiedade é como se fosse uma antecipação, normalmente catastrófica, que eu tenho para dar uma resposta a uma situação. E vejam bem, agora a Vanessa chega, me atualizando sempre naquilo que eu costumo ver, viver e experienciar. Isso faz com que eu não caia numa antecipação e numa ansiedade. É isso o que ajuda a gente no processo de luto. A reconexão das nossas emoções, a plena atenção para onde as nossas emoções estão direcionadas, experimentando aquilo que pode ser vivido no aqui e agora. Porque o processo de luto fala de uma vivência e de uma experiência que cronologicamente aconteceu no passado. Mas bom seria se ficasse no passado. Mas não é verdade. A gente tem um tempo chamado Kairos, que é o tempo vivencial, que carrega aquilo que cronologicamente a gente experimentou. E por isso que a gente pode falar que nenhuma morte ela tira estas experiências e estas vivências. Meu trabalho em terapia de luto, com pessoas enlutadas, significa eu reconvidar as pessoas a se reconectarem com as emoções delas. Porque muitas vezes, por causa do sofrimento,
A sensação que dá é: eu quero me libertar disso. E eu alieno algumas das emoções que são absolutamente necessárias para a gente se reconectar de novo com a vida. Existe um modelo do processo dual de 2 autores, Strobe e Schutt, e eles falam que num primeiro momento, no primeiro momento da perda ou da partida, tá? Eu começo a ficar tão impactado que a minha orientação fica para a perda. E que o objetivo desse modelo dual é que a gente chegue num momento, e não tem um momento certo, mas existirá um momento em que eu vou ter uma reconciliação com a vida. Eu vou lembrar não somente daquele que partiu, ou daquilo que eu perdi, ou que eu sinto que eu perdi, mas eu vou poder entender, mas eu estou aqui ainda na parada, eu estou viva, apesar da morte que habita e que insiste em alienar as minhas emoções. Isso faz parte de toda a trajetória, a reconciliação com a vida, apesar das mortes, faz parte de um processo de luto, segundo principalmente a Gestalt terapia. Vejam bem, é o nosso sofrimento que faz com que a gente não se esqueça da gente. É a nossa capacidade de nos apropriarmos daquilo que faz a gente sentir dor e a gente não fugir da situação, que faz com que a gente traga respostas. Isso a gente chama de processo de luto. Se Sartre fala que o importante é o que você faz com o que é feito de você, eu falo para você. Você é aquilo que você faz no processo de luto. Luto é crise. E crise existe, e é isso que a gente traz aqui, né, nesse livro, Enfrentando Crises. E a gente traz, eu e Lilian trazemos a ideia de que crise, o ideograma japonês fala que crise também traz um sentido de oportunidade, apesar da dor. A grande oportunidade de um processo de luto é você se reconsiderar, é você se reinventar, é você olhar para a possibilidade que habita em você, você se emocionar e você continuar apesar da dor. Eu aqui agora estou bastante emocionada porque eu tenho acompanhado os comentários e que, assim, agradeço bastante, né? Minha filhota está aqui, né? A Gabriela Mello, né? Maria Aparecida, Gica, Vanessa, Jo Amaral, né? É muito bacana, gente, me sentir acompanhada. E é isso, a emoção vai vindo, e eu acho que isso é importante porque isso é sinal que a gente está vivo. Isso é sinal que, apesar da teoria, né, não existem teorias somente, existem pessoas. E a emoção talvez venha porque você começa a se olhar enquanto ser humano que precisa enfrentar estas situações que, se a gente tivesse escolha, não o faríamos, né? Isso a gente chama de facticidades. Situações que a gente não escolhe, mas a gente escolhe a maneira como a gente lida com elas. Contei para vocês e saudei as pessoas que viveram e me deram o privilégio de estarem comigo. Meu tio Jorge, Maria Lúcia de Oliveira, Henri Sakai e Yoko Okajima. São pessoas que me ensinaram, a partir da partida delas, que eu continuo. E eu fiz das mortes deles uma reverência diária. Em cada ato meu, em cada parte da história, eu não neguei.
o que eu vivi com eles. Porque a morte deles não tirou aquilo que eu aprendi com eles. Aquilo que talvez eu tenha ensinado também para eles. Houve uma troca. Houve relação. Houve possibilidade de eu me sentir fazendo sentido em cada relação dessa. E é isso que eu vejo aqui, quando vocês fazem comentários, né, que só me acolhem, que só me fazem continuar. E aí, então, eu comecei com essa história, contei para vocês inicialmente que eu não queria entrar em contato com esse tema. Estudava eu, Gestalt terapia, né, fazendo, inclusive, um estudo mais aproximado de transtornos alimentares, sobre transtornos alimentares, e fui para os Estados Unidos, achando que eu ia viver uma vida completamente nova. Inclusive, eu tranquei a minha especialização, né, Rosana? Rosana acompanhou essa época, que foi minha professora, né? Tem duas professoras, assim, que eu saúdo e reverencio, que me ajudaram muito. Aliás, tem algumas também que eu preciso falar, mas, assim, Rosana e Fátima, eu tenho o privilégio de terem sido as minhas professoras e que hoje são minhas grandes amigas. Eu preciso falar também da Maria Cecília Pérez do Souto, que morreu, né, há 2 anos atrás, e que foi realmente uma grande mestre para mim. Célia Aguiar, que também é uma pessoa que morreu e que fez parte da minha formação e que me ajudou muito e me incentivou bastante. Ana Maria Mirabella, que foi minha supervisora, e por causa dela que eu entrei na especialização de Gestalt, e que está vivinha muito bem, né? Mas eu estou trazendo relações que, a cada momento em que a gente vive experiências de afastamento, de separações, de mortes, são situações das quais a gente vive o luto. Então você está me falando assim, Karina, até quando eu vou viver o luto? O luto tem finalização? Para Gestalt, não. Não existe um fechamento. E, aliás, a Gestalt, uma das coisas que eu acho bonito, que a gente não tem a prepotência de fechar todas as Gestalten, plural de Gestalt. Ou seja, nem toda situação a gente consegue fechar, mas a gente consegue lidar e se reconciliar com a vida cada vez mais, desde que realmente a gente tenha uma plena atenção. Eu tenho feito cada vez mais uma diferenciação entre perdas e partidas. Eu vou, então, lá para os Estados Unidos, achando que eu ia começar uma nova vida. Caí do cavalo, minha gente. E caí também do esqui. Por causa dessa situação, porque eu sempre fui muito desengonçada e tenho pouco equilíbrio motor, não sei, né? Essa sou eu. Eu fui tentar esquiar pela primeira e última vez. Última vez por escolha agora. Mas estava lá, bonitinha, né? Comprei todas as coisas, até roupa para esquiar, porque nós tínhamos um amigo que era campeão em esqui, e ele falou assim: eu ensino você a esquiar. Fomos todos nós, um passeio, falei, vamos experimentar então. Eu tentei ficar em pé, já abri as pernas, pá, e abri e rompi o ligamento do joelho direito. Rompi completamente o ligamento. Isso fez com que eu fosse às pressas fazer uma cirurgia para reconstrução do ligamento, o ACL. Se chama, né, ligamento anterior, cruzado anterior. Bom, estou contando isso para vocês porque foi a primeira experiência em que eu comecei a entrar em contato com as minhas perdas e com as partidas. Sempre fui uma pessoa muito agitada, workaholic, uma pessoa que corria muito, uma pessoa que sempre fez muitas coisas ao mesmo tempo, até porque tudo era uma questão de tempo, né, e de vida e morte, para uma filha de uma mãe que tentava se matar, e eu que a socorria. Então, tempo para mim era precioso, representava vida, representava acolhimento imediato e cuidado necessário.
Então, para mim, tudo tinha que ser muito rápido. Bom, esse momento em que eu precisei fazer a reconstrução, né, inteira, né, então assim, eu fiz todo o ligamento, eu rompi, não fiz pouca coisa não, então o estrago foi feio, eu precisei ficar 6 meses, né, em cima de uma cama, sem ajuda das pessoas, porque minha família não estava lá, minha família ficou aqui no Brasil, olhando para o teto, meu marido trabalhando, num país completamente diferente, achei que sabia falar inglês, mas eu estava falando, gente, o que eu fiz da minha vida? E naquela época eu entrei em desespero, porque eu falo, eu venho aqui para os Estados Unidos, preciso ficar sem andar, numa situação de impotência absurda, olhando só para o teto da minha casa. E aí então tiveram anjos bons, mulheres de pessoas que trabalhavam lá, porque eu fiquei em Michigan, então numa cidade automobilística. Tinham muitas brasileiras, esposas das pessoas, que foram também acompanhar os seus maridos, como eu, e também tinham muitas japonesas. Eu, pela minha carinha, chamava a atenção das japonesas, e quando eu entrei na escola, né, porque lá nos Estados Unidos você tem a oportunidade de falar inglês e receber aulas de inglês gratuitamente em escola pública. E aí eu, assim, comecei, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade de fazer amizades, e eu fiquei encantada com as japonesas, e elas também gostaram do meu jeito, porque eu sempre falava mais alto, e as japonesas falavam assim, fica mais quietinha, não exagera. E eu sempre ri, eu sempre falei com as mãos, né? E isso chamava muito a atenção delas, ainda mais porque eu falava que eu era psicóloga, né? E elas não sabiam o que significava psicóloga. Lá no Japão é muito difícil, né, essa profissão. Bom, eu me tornei editora de um jornalzinho, né, da English as Second Language, como inglês como a segunda língua, né? E eu comecei a fazer, eu me tornei editora desse jornalzinho, então todo mês a gente soltava histórias dessas moças, dessas pessoas que eu acompanhava. E aí treinava o meu inglês. Bom, estas japonesas e estas estrangeiras, né, que eram de mulheres, esse grupo, elas que cuidaram de mim quando eu tive a cirurgia. E aí eu fico emocionada, porque no momento em que eu achei que estava tudo acabado, assim é, quando a gente acha que está tudo acabado, engano nosso, mentirinha que a gente prega na nossa cabeça, a gente acredita na nossa imaginação. E a gente pode fazer muito mal quando a gente acredita, principalmente nas historinhas que a gente se coloca, de que nunca mais eu vou dar conta dessa situação. E eu, depois da cirurgia, morrendo de dor, sem conseguir me levantar para eu esquentar a minha comida, para fazer a minha comida, porque lá também não tinha funcionários, não tinha pessoas, era eu e meu marido, né? Numa, né, um início de casamento, porque a gente se casou para ir para lá, tudo muito novo. Eu comecei lá, na minha cama, olhar para o teto, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu preciso estudar sobre perdas e sobre processo de luto. Eis aí, porque eu também fui com uma ideia de fazer o meu mestrado. Em Michigan tem um lugar chamado Michigan School of Professional Psychology, antigo Center for Humanist Studies, em que tinha o pioneiro, o único pioneiro da psicologia humanista vivo, Clark Mustakas. Quando eu soube que eu estava no lugar em que eu poderia estudar psicologia humanista, tranquei minha especialização em Gestalt e fui para os Estados Unidos, e que eu poderia fazer o meu mestrado lá, eu fiquei enlouquecida, no sentido bom. E isso me deu esperanças, inclusive, para eu melhorar
da minha cirurgia, porque obviamente fiquei 6 meses sem conseguir andar. Tanto é que eu fui fazer a minha entrevista para o mestrado com muletas. E aí eu falei, eu vim aqui no Brasil, do Brasil, na entrevista, eu tenho 3 anos para ficar aqui, porque o treinamento do meu marido era de 3 anos, a gente tinha já esta ideia de que a gente voltaria para o Brasil, né? Aliás, agora que eu estou lembrando, a Rosana que fez a minha entrevista de seleção na especialização de Gestalt terapia, viu? Rô, grande parte estou aí na Gestalt por sua causa, porque você me aceitou, viu? E aí, então, quando eu chego nessa entrevista também, eu entro e eu entrei com um projeto, que eu quero estudar luto, mas eu quero estudar principalmente as perdas que a gente não escolheu. Como se tratava, né, de estudo existencialista, porque eu também estava numa escola, né, um lugar que estudava a psicologia humanista e existencialista, eu levei esse projeto como a possibilidade de eu pesquisar. E aí que começa, então, no ano de 2000, que eu entrei no mestrado, lá no Center for Humanist Studies, que se tornou Michigan School of Professional Psychology, orientada por algumas pessoas muito importantes também. Eu fui orientada pelo Ambaye Ramsey, um psicólogo social que era um negro. Era porque quando eu voltei para o Brasil, ele falou Karina, e ele falava deste jeito, Karina, com esta voz grossa. E ele falou, eu preciso te contar, antes de você ir para o Brasil, que eu estou com câncer. E aí, então, eu falei, Ambaye, você vai ser reverenciado pro resto da minha vida, vivo, né? E ele falou, eu em breve vou morrer. Quando ele traz isso, veio uma emoção grande, porque ele me orientou neste estudo que se tornou esse livro aqui, Perdas no Desenvolvimento Humano. Foi o meu primeiro livro, em 2004, que eu publiquei, que tinha um outro nome, uma visão fenomenológica do luto, e que, por eu nunca ter recebido os direitos autorais, eu fiz um distrato com a editora e republiquei de uma maneira autônoma. E aí, então, aqui eu começo a estudar, vejam bem que esta capa, e assim como a visão fenomenológica do luto também, essa capa fala o seguinte, que aqui é um quebra-cabeça, vocês estão vendo, certo? E aí, então, eu coloco na contracapa. Por que isso aconteceu? Por que perdi a pessoa amada? Por que tenho de passar por tudo isso? Utilizando uma analogia, comparo minha vida com um quebra-cabeças, o que explica a capa deste livro. As peças desse jogo representam as experiências pelas quais temos de passar. Algumas pessoas têm quebra-cabeças com mais peças, mas o mais importante é o fato de que, por um certo tempo de nossas vidas, buscamos conectar essas peças, colocando-as em ordem para que tudo se complete. Ainda utilizando essa analogia, comparo algumas das minhas situações de perda com um quebra-cabeça que teve alguma de suas peças perdidas. De repente, sem aviso prévio, sem pedir permissão e sem tempo para entender o que realmente aconteceu, a sensação provocada é a de que não há nada o que se possa fazer. Interessada em minha comparação entre a vida e o jogo em questão, perguntei para algumas pessoas e pergunto para você, tá bom? O que é que você poderia fazer se perdesse uma peça do seu quebra-cabeça? A seguir, apresento as respostas obtidas em minha investigação. Nada, eu deixaria o quebra-cabeça de lado. Não há nada, não há mais uso, nenhum uso. Eu jogaria fora. Eu não sei. Respostas como essas me fazem questionar
se o mesmo acontece conosco quando temos de enfrentar uma situação de perda, um sentimento de impotência, de desamparo, de inutilidade ou de incompreensão. Talvez uma das minhas expectativas fosse ouvir a resposta: tive de aceitar o fato que perdi. E este é o ponto que desejo discutir. Uma lição que obtenho deste estudo é que perdas são experiências da vida. Honestamente, sei que o fato de aceitar a perda como parte da vida não me isenta de sofrer. Fato esse que gostaria de evitar. Independentemente de escolhermos ou não a situação de perda, o sofrimento e a dor existem. Dessa maneira, meu foco pode diferir em termos de escolha, mas não em termos de sofrimento causado por uma escolha. Vejam bem, apesar do processo de luto, nós ainda temos escolha. Escolha é a essência da liberdade existencial. Falar em luto na perspectiva da Gestalt terapia é você trazer uma ênfase na possibilidade que a pessoa ainda tem de escolher sobre a maneira como ela quer viver as perdas dela. A gente tem, nesse caso, duas direções. Ou a gente se afunda e vai junto com aquele que morreu, ou a gente se afunda e se entrega para as nossas perdas e para situações em que a gente precisou lidar com frustrações, decepções, e a gente aprende, né, a sucumbir, a desistir, ou a gente pode se levantar, como eu estou fazendo agora, se ajeitar, se ajeita, se reorganiza, se reconecta com a sua emoção, com a maneira como você está aqui agora, e fala: nada disso vai me vencer. Nada disso pode aniquilar quem eu sou. E eu serei a resposta que eu darei para essa situação que está me matando. Eu serei a pessoa que não vai se deixar entregar pela desilusão amorosa, desarmonia relacional e conflito. Eu serei aquela pessoa que vai aprender a se proteger. Eu serei essa pessoa que dará respostas. A partir desse momento em que eu faço esse estudo, eu comecei a falar que as nossas perdas são os nossos melhores recursos do nosso currículo existencial. É a nossa capacidade da gente de ter na nossa linha do tempo registros de que a gente é superação. Superação. Existem alguns termos que os estudiosos em luto têm trazido como questionamento. Você supera um luto? Não, você não supera um luto, porque você não finaliza o luto. Porém, se a gente olhar para uma outra perspectiva, você tem superações num processo de luto. Aí a palavra cabe. Entendi que a Vanessa traz assim, entendi que parte do processo de enlutar é resgatar a autorresponsabilidade. Perfeito, Vanessa. Por quê? Vamos lembrar o significado de responsabilidade para a Gestalt terapia? Responsibility, ability to respond, ou seja, habilidade para dar respostas. E quando a gente fala, e você traz, que é uma autorresponsabilidade, eu tenho condições de não subestimar a minha capacidade.
Eu tenho condições de falar, eu sou também as minhas perdas enfrentadas, suportadas. E eu sou também as superações que eu pude responder. Porque eu tenho habilidade, sim, como ser humano. Eu posso estar frágil. E frágil, né, faz parte de toda a humanidade. Forte é aquele que se apropria da sua fragilidade e aprende com ela. Forte é aquele que honra cada partida e cada perda que vive. Entendendo que você precisou passar e não adianta, nesse sentido, você se perguntar por quê. Embora seja uma das maiores perguntas. Por que isso me aconteceu? E aí eu gosto, né, da ideia de que em vez de se perguntar por quê, se a gente se atrelar no para quê, isso é Nietzsche falando, que quando a gente tem um para quê, a gente tem um como. E eu aprendi esta frase do Nietzsche, esse ensinamento pelo Viktor Frankl. Então, quando a gente começa a dar um sentido para as nossas perdas, porque é isso, uma situação tão sem sentido, que deixa a gente tão na impotência, tão na sensação de que nunca mais eu vou lidar com isso. Quando a gente tem, então, uma habilidade para dar respostas, e a gente começa a se apropriar e não se subestimar da nossa habilidade, a gente começa também a assumir um protagonismo, que nós somos também, realmente, e o nosso legado vai ser a capacidade da gente lidar com os enfrentamentos. E enfrentamentos que normalmente não são fáceis. Mas quem falou que a vida ia ser fácil, minha gente? É só nossa imaginação. Quem falou que a pessoa que está vivendo com você vai ser para sempre? Nós somos finitos. E exatamente por isso é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque na verdade não há. Se eu sei disso, eu vou me apropriar das relações, das minhas emoções, do meu sofrimento, e vou fazer dele uma oportunidade para eu sair e eu lidar com essa crise. Nesse sentido, eu ouvi da Teresa Vera Gouveia, uma queridíssima, que eu tenho a felicidade de compartilhar uma amizade, e ela é professora da pós-graduação em suicidologia e também de morte e psicologia. Teresa, um dia, na aula da suicidologia, trouxe essa ideia, e numa das lives também eu a ouvi falando, que hoje em dia os especialistas falam que não existe mais aceitação, ou não se fala mais de aceitação, se fala de adaptação. Eu gostei dessa ideia, e ao mesmo tempo falo que talvez um primeiro passo é assimilar e aceitar. E vem o Samuel de novo. E o primeiro passo seja assimilar e buscar aceitar, porque não dá para ir contra aquilo que foi nos ofertado, mesmo que seja uma situação de partida, de morte. Pode ser a perda ou a partida de alguém uma lição. Depende da maneira como você vai encarar esse enfrentamento. Como eu te falei, ou a gente vai junto com a partida e com a perda, ou a gente se apropria dessa habilidade para responder falando que eu sou mais do que meu sofrimento. Eu sou a possibilidade de trazer inspirações para as pessoas poderem continuar apesar da dor. Esse é meu convite para você. Porque a partir desse momento em que eu entrei nesse tema, e entrei, como eu falei para vocês, de uma maneira muito confusa, de uma maneira sem
uma lógica, mas com quase um instinto de sobrevivência, que hoje eu falo como eu sou agradecida e sou grata por ter entrado nesse tema, para me aprofundar. Então, eu chego, publico esse Perdas no Desenvolvimento Humano, e com uma perda maior no meu luto, né, materno, que aí então, quando eu estava grávida daquele que seria o meu primeiro filho, e aí eu tenho um aborto espontâneo. Não é tão espontâneo assim, eu odeio esse nome, mas é o jeito que falam, né? Eu tive um aborto, e aí nesse momento eu me vi pronta para me declarar como suicidologista, porque nesse momento, quando eu acabo de sair da curetagem, a minha mãe fala para mim: Karina, agora você tem em mim uma parceira na prevenção, e você pode ficar despreocupada, que eu vou fazer de tudo para eu extrair flor de pedra, lidar com as minhas adversidades, meus problemas. Eu vou tentar encontrar uma maneira de eu estar com você nessa travessia. E para mim foi um grande presente, porque quando eu entro no doutorado, eu começo um estudo do qual eu realmente tinha muita vontade, que era o de pesquisar processo de luto. Até porque eu estava vivendo meu luto materno. E aí então eu falo, então eu vou dar luz para um outro tema na minha vida, não trabalhando somente com a prevenção, que foi esse objetivo, né? Quando ela me ajudou, ela esteve no lançamento desse livro, Suicídio, Gestalt e Terapia. E aí então ela me ajudou a publicar esse livro, porque foi um dos trabalhos do meu mestrado de ética sobre suicídio. E eu voltei para o Brasil com um objetivo realmente de incentivar as leads acadêmicas a falar sobre suicídio. Bom, aí eu quero estudar, então, enlutada, eu quero estudar processo de luto. E mais, eu quero expandir a minha compreensão no luto por suicídio e na pós-venção, que são todas as ações que a gente faz depois de um suicídio acontecer. Hoje, eu me considero uma pessoa que trabalha na prevenção e na pós-venção, porque todo o percurso que eu estou contando para vocês é um percurso de dor, mas também de resposta a estas dores. Eu posso falar assim, não quero dar uma de super-herói, mas a ideia é, a partir do momento em que eu não fugi do meu próprio sofrimento, eu não omiti, eu não criei mais perturbação. Eu imaginei que se eu escondesse aquilo, e aí por isso que eu fui estudando cada vez mais e me aprofundando, inclusive para poder ter, né, condições para falar. O luto por suicídio é um luto completamente diferente de outros lutos causados por outras mortes. Então, vocês veem que é uma trajetória que eu tenho trazido. Assim como o processo de luto é uma trajetória, é uma travessia. A partir do momento que você está numa margem e que foi retirado aquilo que você conhecia. Fazer essa travessia para chegar numa outra margem, e hoje eu me considero uma pessoa na outra margem. Não porque eu deixei. Vocês viram o que eu faço? Eu trago o passado como história, como rememoração, como possibilidade e garantia de que eu consegui viver. Ao mesmo tempo, eu preciso atualizar, que eu não sou mais aquela Karina, quando fui impactada pela perda ou pela partida de quem eu amo. E hoje eu estou num outro lugar. Viver processos de luto é você se dar a chance de atualizar a cada momento da sua vida. É você se reconsiderar e se respeitar nas suas emoções e se atualizar. Se antes você se sentia extremamente paralisado, porque é óbvio que você vai ficar paralisado, dá choque. Você quer negar, você quer fugir desta dor. Por um outro lado, quando você já vai atualizando, que não é que você precisa esquecer,
mas que aquilo não te traz tanto sofrimento como já te trouxe. Isso é sinal que você já está se reconsiderando na tua vida e você já está em reconciliação para a tua existência. Isso é sinal que a cada dia você está extraindo flor de pedra. Isso é sinal que você está se reconquistando e que está conseguindo ser generoso com você. Aliás, a generosidade para conosco, para com você, é essencial. A compaixão é extremamente importante. A Andressa perguntou aqui, nesse processo todo, como conseguiu separar o seu luto de sua nova linha de pesquisa? Acho que já está respondendo exatamente isso. Eu não separei, sabe? Eu fui junto. E assim, não tem tanta definição, mas assim, eu cada vez mais tenho falado uma frase, né, em todos os lugares que eu tenho feito, uma frase que está lá no meu consultório, Andressa. Caminha que a vida te encontra. E por que que é isso, né? Porque é isso, eu não separo, porque o luto não é elaboração, isso é uma coisa que eu coloco. O luto não se elabora psiquicamente. O luto também não é doença, né? O luto é resposta, é essa habilidade que nos foi ofertada enquanto seres humanos de fazer a travessia. E é ele que faz com que a gente não se esqueça da gente. Por isso que eu falo hoje em dia que eu adoro estudar, né? Luto, por quê? Porque eu presencio, sou testemunha ocular de pessoas que realmente precisam aprender a serem generosos consigo. E eu costumo falar, é o estado mais puro que eu encontro as pessoas. E aí eu falo que no processo de luta a gente não usa maquiagem. A Vanessa trouxe uma fala minha que tem sido muito a minha grande energia atual, que é isso, se queira bem, meu bem. O que que você tem se feito para você se querer bem? Eu acho que isso é um ato de generosidade, porque isso também é uma forma de você, apesar da tua dor, continuar a cada dia. Uma outra palavra que eu tenho usado muito, continua. E mesmo que você, né, tenha vontade de parar, para um pouquinho, mas continua. Para onde? Às vezes você não precisa saber para onde. Às vezes a gente, em processo de luto, uma coisa muito comum, a gente fica buscando respostas, principalmente quando as perguntas são por quê comigo? E quando você então transforma, né, a ideia de que para que isso aconteceu comigo, não o porquê, você começa a dar função para a tua vida e você consegue descobrir sentidos também para a tua vida. E talvez um dos sentidos seja, se queira bem, meu bem. Já não basta todo esse impacto, essa dor e esse sofrimento que eu tenho vivido. Então eu tenho que aprender maneiras de eu me proteger, de eu me querer bem, de eu não deixar que o mal entre em mim. Porque já entrou. E entra de um jeito tão avassalador, porque é então por isso que, para o PHG, os processos autodestrutivos têm consonância com processos autodestrutivos. Processos de luto, aliás, têm a ver com processos autodestrutivos. Porque tem, e eu gosto dessa palavra, processos. Processo. Aquilo que te fez mal não foi da noite para o dia. E aquilo que também te faz bem e vai te fazer bem, não vai ser da noite para o dia. Faz sentido isso para vocês? Alá, Mariana. As perdas podem incluir a perda de si mesmo durante e após um grande trauma? Como vê o luto pela própria vida em casos de estresse pós-traumático, principalmente para ocorrências vividas na infância? Então, vamos lá. Podem incluir a perda de si mesmo durante e após um grande trauma? Vamos lá. Sim, né? Porque isso é o que eu então nomeei como processo de morrência. Todas as vezes que a gente se depara com uma situação que, inclusive, é traumática, e segundo a Lica,
A Lica, ela fala, tem uma compreensão muito bonita em relação ao trauma, que é a perda do autossuporte. Perda não, a dificuldade da gente identificar que a gente tem autossuporte. O que é autossuporte? É o autoapoio. Muitas vezes, quando a gente está em carne viva, a gente tende a pensar que a gente precisa ser autossuficiente, tá? E que a Gestalt, ela tem esse objetivo de ajudar as pessoas, né, a conquistarem o autossuporte, que é diferente de ser autossuficiente, que é assim, eu não preciso mais de ninguém. Mentirinha, porque no processo de luto, como eu falei para vocês, o amor salva, né? O amor ajuda, o amor acolhe, né? E aí, então, quando existe um trauma, existe uma crença que eu não vou dar conta, porque eu não tenho apoio, autoapoio, né? E aí, nessas situações traumáticas, né, principalmente que acontecem na infância, por exemplo, casos de abuso, casos de extrema violência, a gente vê, então, que foi aberta uma ferida muito grande. E esta abertura de ferida faz com que a pessoa desacredite, né, que ela vai conseguir dar conta das situações. Então começa a ficar igual uma bola de neve, Mariana, aqui as pessoas traumatizadas que acreditam que não têm um autoapoio começam a desenvolver uma certa insegurança. E o estresse pós-traumático, ele é assim, um conjunto, né, de situações e de sintomas que vão acontecendo para serem respostas. Tanto é que esse termo do estresse pós-traumático aconteceu como uma derivação do termo da guerra. Isso quer dizer que é como se a gente tivesse vivido uma guerra, estivesse recebido várias sequelas e consequências, e ainda acha que está sendo ameaçado e desprotegido e está andando em solo minado. Então, todas essas situações, e o luto se torna complicado e um complicador maior nessas situações de estresse pós-traumáticos, porque é como se existisse uma reclamação de você consigo mesmo, para você dar conta daquilo que você ainda acredita que você não dá conta. Ainda você não conquistou, né, o teu autossuporte. Como é que a gente ajuda pessoas nesse sentido? Primeiro, atualizando, discriminando e ajudando que essas pessoas percebam, porque tudo vira trauma e tudo vira uma situação, né, ameaçadora. No estresse pós-traumático, a gente precisa também ajudá-los a ter uma ressignificação de percepções, porque tudo, né, sabe aquela história, cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça? Pessoas muito machucadas ficam em carne viva e se sentem extremamente desprotegidas e começam a fazer uma confusão generalizando tudo. Tem uma frase do Avicena que fala que a imaginação é metade da doença. Vejam bem, aquilo que aconteceu na infância, se ainda permanece em mim, e principalmente essa nossa diferença da Gestalt com a psicanálise, não é passado, é aqui agora. Porque existe uma situação inacabada e a gente vai precisar identificar qual é a ferida que está aberta, que tirou a tua credibilidade e a tua fé, né, de que você poderia lidar com as situações. A isso, eu faço um recorte da Gláucia Tavares, uma amiga gestalt terapeuta que tem um livro lindíssimo, Do Luto à Luta, e ela traz um ensinamento, porque eu republiquei, na verdade, o capítulo dela, mas esse livro aqui, ó, foi quando eu tive a minha morte, praticamente, eu achei que eu ia morrer quando eu tive a inflamação cerebral. E eu falei, já que eu vou morrer, eu vou deixar meu legado aqui, né? Faz 8 anos que isso aconteceu, lançamento, e ainda não morri. Então é legal isso, né? E eu pedi para a Gláucia, né, reescrever um capítulo que estava no outro livro que eu fiz o distrato com a editora, mas nesse capítulo a Gláucia fala do ensinamento que assim fez com que eu me aproximasse, inclusive dela, e me apaixonasse pelo trabalho dela. Gláucia tem um lugar que se chama API, Apoio às Perdas Irreparáveis, e aí então, que ela abriu com o marido dela, Eduardo, né, quando a filha dela morreu por acidente de carro,
E aí, então, Gláucia fala a necessidade da gente perceber que a palavra trauma, Mariana, deriva da palavra ferida. E se a gente brinca com a palavra ferida e tira o R, o que fica? Fé, ida. Inverte. Fica ida da fé. Toda vez que você tem um trauma, segundo Gláucia Tavares, a primeira coisa que vai embora é a tua fé. Vejam bem, eu estou falando para vocês que nesse trabalho específico de estresse pós-traumático e de lida com um luto, que se tornou um luto complicado, obviamente, estranho seria se não complicasse, né? Então, assim, a pessoa está falando de uma fé que se foi. E aí, qual é o trabalho? Não é oferecer fé, porque a gente não oferece fé para ninguém, mas é ajudar a pessoa a caminhar nessa travessia, nessa trajetória, daquilo que faz com que essa pessoa se sinta em fé novamente. Essa pessoa se sinta esperançosa novamente. Essa capacidade da gente se rever o tempo inteiro e se reconciliar com a gente, sabendo que a gente pode extrair flor de pedra, ou seja, extrair beleza de um solo árido. Como é que tá chegando para vocês, gente? Porque eu combinei com o Leandro que eu falaria e eu estou respondendo ao mesmo tempo. Deixa eu dar uma olhadela aqui. Como é que tá chegando? Me dá um feedback, me façam sentir. Ah lá, isso. É Rede App. Eu também quero divulgar o blog da Tereza Vera Gouveia, Laços e Lutos, tá? Aí, ó, a Renata, olha, Renata também é minha afilhada aqui, ó. Quando ainda não nos é possível o autossuporte, necessitamos do heterossuporte para essa travessia no processo de luto. Exercer a compaixão àquele que ainda não consegue caminhar sozinho. Isso é verdade, né? Porque a gente tem escolhas também, né? De viver o luto de uma forma solitária, mas ninguém é sem o outro. Isso quer dizer que fica muito mais gostosinho, e eu posso falar, né, que todos os momentos de dores, não é que você precisa ter alguém para falar nada, não é isso, porque no luto a gente não dá conselho, tá? A gente acompanha o outro, né? Então, assim, mesmo que você não saiba o que falar para a pessoa, porque às vezes as pessoas vêm e falam assim: o que que eu vou falar? Você não precisa falar, né? Você precisa acompanhar, você precisa falar. Às vezes eu não tenho nem palavras para te falar, mas eu estou aqui. É isso que a Renata fala. Porque o autossuporte, ele só é conquistado com esse heterossuporte, que é o apoio externo, né? Porque muitas vezes, em momentos de dores, vocês sabem o quanto valioso é a pessoa falar: eu estou com você. A gente precisa, em processos de luto, a gente precisa ter cumplicidade, sabe? E a gente, nessa cumplicidade, é você entender, e isso é uma frase minha, que entender que o sentido pertence ao sentidor. O sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Então, se cada um se enluta à sua maneira, e aí o que a gente pode oferecer é a nossa companhia, a nossa presença, para acompanhar essa travessia, né? Você vai estar respeitando o sentido e o sentidor, né? Você, ao mesmo tempo, reverencia o quanto essa pessoa que está em luto é importante para você e você faz a travessia junto. Isso é poderoso demais, sabe? Eu acho que, assim, não tem teoria de luto. Eu acho muito esquisito falar de teoria de luto sem a gente estar mostrando a vivência, né? Então, o pacto é você fazer, e isso é também luto na perspectiva da Gestalt, porque teoria e praxis, elas não estão soltas, né? Elas não estão desvinculadas, pelo contrário, né? Elas estão sempre caminhando junto, buscando uma coerência, uma capacidade, né, da gente aprender a não ficar tão dispersa na vida, tá? Agora me fez lembrar de uma história que eu li para uma pessoa bonita, tá? Da Ayoma Chandu, que foi a mestre da Monja Coen.
E aí ela conta que, assim, sabe como é que você pode fazer para você não ser roubado? Por exemplo, se você deixa os 2 pés de sapatos e você não pode ser roubado, tá? Você deixa um pé de um lado e outro pé de outro. Se você está ameaçado, e quanto maior é a ameaça, maior tem que ser a tua proteção. Ah, Macarena, eu vou começar a deixar tudo separado? Mas se você acha que essa talvez seja uma estratégia para você não se sentir perdendo mais, talvez seja não a única solução, não uma solução permanente, mas é a possibilidade do aqui e agora. Então, falar sobre processo de luto é levar e considerar aquilo que é possível. Nenhum processo de luto pode ser shouldista. Que é isso, Karina? Should é dever. E a gente em Gestalt tem uma questão de que muitas vezes a gente vive as nossas dores com shouldismo, com deveria. Como se a gente deveria se encaixar. Bom, falei para vocês. O processo de luto é o estado mais puro. E aí que você pode falar, deveria nada. Que é coisa mais interessante você falar assim, eu estou em luto. Todo mundo te respeita. Se eu falo assim, eu estou com raiva, a pessoa fala, ah, não, porque você tem que perdoar. Se alguém fala para mim assim, eu estou triste, a pessoa já vem com uma possibilidade de não me tirar da tristeza. Agora, se eu falo, estou em luto, cri, cri, ninguém fala nada, né? Todo mundo fala, tá tudo certo. Porque às vezes a gente não sabe nem o que falar. Não é para falar, é para estar junto. É para você criar possibilidades e espaço para que as emoções possam acontecer, para que você possa discriminar, para que você possa construir estratégias, para você poder se reconciliar com a sua vida. E mais, para você aprender e resgatar a tua fé e a tua esperança, que sempre é possível você continuar. Queridos, estou chegando próxima à finalização do que a gente combinou. Fui respondendo, fui lendo aqui, Lê, né? Então, não sei se eu cumpri a minha missão aqui, pelo menos nesse espaço aqui agora. Ah lá, o luto respeitado ou tolerado? Tolerado para você no sentido de aceitação, Renato, e respeitado em relação ao outro. Porque muitas vezes o que eu acredito é que a gente, quando vive o luto e é impactado por uma partida, uma perda, a gente tem que se tolerar. A coisa mais difícil é se tolerar na restrição, né? Porque se tolerar na abundância, você fala, nossa, que coisa boa. Agora, se tolerar e se encarar na restrição, aí eu acho que é difícil. Então, assim, tolerância para você, reconquista essa tolerância existencial e respeita o luto do outro, porque o luto do outro é sempre do outro, né? Amei a abordagem da Gestalt terapia. Olha lá, oh, Vilma, muito acolhedora, apoiadora, gratidão pelo aprendizado. Gratidão a minha por vocês terem ficado comigo até esse horário, né? Foi 1h30 a gente falando, né? Eu falando. Karina, eu queria te agradecer e falar que eu conheci a Gestalt terapia através dela, pelo YouTube. E aí Deus foi mandando os anjinhos, conheci a Rosana Zanella, conheci o Daniel, conheci a Lia. E aí eu quis me aprofundar e conhecer um pouco mais dessa abordagem que é uma paixão, né? Esse amor, chorei, me emocionei muito com a sua fala, sempre me emociono, mas hoje eu chorei até. A sua delicadeza em falar de um tema que é muito sério, né? Quem não passou por um luto ou não vivenciou um luto, né? Todos nós. Então, quero te agradecer profundamente. Agradecer a todos que participaram. Nós batemos aí mais de 300 visualizações ao vivo. Coisa gratidão. Linda, gente. Coisa linda, não pela quantidade, mas pela qualidade, sabe? Que a gente pode estreitar. Por isso que eu me senti tão acolhida, porque tem tanta energia boa.
né? Vocês não me deixaram sozinha. Então, gratidão, tá? Gratidão mesmo. Boa vida para Então, todo mundo. obrigado, Karina. Um beijo. Obrigado, pessoal. Fiquem com a programação da Semana da Psicologia. Até a próxima. Tchau. Tchau, meus queridos. Tchau, boa vida. Se queira bem, meu bem.